E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui eu vou falar do meu segundo palpite aqui para a Loteca 11,99. Grade complicada, né, com esses jogos aqui da América Central e América do Norte, fora jogos do Espírito Santo, né, e Copa Paulista. Trago boas informações sobre a Loteca 11,99 para a gente dar aquela refinada aí nos palpites e assim melhorar os nossos palpites, né, para a Loteca 11,99. Então, sem enrolação, vamos aqui para o vídeo 2. Lembrando, né, que nessa Loteca 11,99, no meu vídeo 2, eu vou com 3 duplos. Mas caso você jogue mais que 3 duplos, eu deixo algumas dicas aí aonde colocar os seus duplos. Primeiro jogo, né, Los Angeles e Flamengo, jogo 1. O que eu trago aqui de informação que o Flamengo tem uma sequência aí de 6 jogos sem perder. O Flamengo não perdeu nenhum dos seus últimos 10 jogos. O Los Angeles, ele sofreu gol nos seus últimos 5 jogos. Aqui fala que o Flamengo não sofre gols há 4 jogos consecutivos, porém, né, no seu último jogo tomou o gol do Chelsea, né, mas virou a partida para 3-1. O Flamengo conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 6 jogos e o Los Angeles, ele tem o costume de vencer o primeiro tempo 35% das suas partidas, enquanto que o Flamengo também 35%. Os números de aposta desse confronto: 4,50 para o Los Angeles, 3,80 para o empate, 1,72 para o Flamengo. A porcentagem do jogo: 20% para o Los Angeles, 25% para o empate, 55% para o Flamengo. Bom, o Flamengo, né, vem apresentando um futebol melhor que o do Los Angeles, só que tem um porém. O Flamengo, ele já está classificado em primeiro lugar do grupo. É bem capaz aí que o treinador Felipe Luiz vai fazer algumas experiências, né, colocar um time misto. Isso pode prejudicar o desempenho do time, né? Mesmo assim, pelo elenco que tem o Flamengo, né, imaginando que muitos jogadores ali possam estar usando o Mundial como janela, né, de visibilidade, se entrar nessa partida, né, vai dar a vida para fazer a propaganda de si mesmo, né? Então aqui eu tô acreditando numa vitória do Flamengo, tô indo seco no Flamengo, mas caso você tenha costume de colocar mais duplos, nesse jogo aqui eu colocaria um empate também entre eles. Jogo 2, Panamá e Jamaica. Nos últimos 5 encontros com o Panamá jogando em casa, o Panamá ganhou 3 vezes, houve 2 empates e a Jamaica não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols 8-4 a favor do Panamá. No geral, 12 jogos entre eles, o Panamá ganhou 7 vezes, houve 3 empates e a Jamaica ganhou 2 vezes. A diferença de gols 17-8 a favor do Panamá. O Panamá tem uma sequência aí de 3 jogos vencendo e o Panamá conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 10 jogos. Os números de aposta desse confronto: 2,15 para o Panamá, 3,40 para o empate e 3,30 para a Jamaica. Porcentagem do jogo: 44% para o Panamá, 28% para o empate e 28% para a Jamaica. Bom, aqui eu tô vendo mais vantagem para o Panamá quando joga em casa, né, jogando contra a Jamaica. Tô usando informações também do primeiro vídeo, não parece, mas é um confronto equilibrado. Nesse palpite eu tô indo seco no Panamá. Aqui, caso você jogue um duplo, né, eu colocaria um duplo no empate, levando em consideração que a Jamaica não desempenha bem, né, quando joga na casa do Panamá. Jogo 3, Guadalupe e Guatemala. Guadalupe conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 6 jogos. Guadalupe tem o costume de vencer o primeiro tempo 20% das suas partidas, enquanto que a Guatemala 30%. A mesma informação para o segundo tempo. O vencedor do último encontro entre essas duas equipes foi a Guatemala e a Guatemala venceu por um gol. Os números de aposta desse confronto: 3,25 para a Guadalupe, 3,60 para o empate e 2,10 para a Guatemala. A porcentagem do jogo: 29% para a Guadalupe, 26% para o empate, 45% para a Guatemala. Um confronto que se torna difícil, né, por ser desconhecido, muito difícil, né, assistir um jogo dessas duas seleções, principalmente Guadalupe. Aqui, com base nas informações aqui e olhando esses números, né, a gente pode ver que está muito equilibrado. Guatemala tem a vantagem nos números, mas vai estar jogando fora de casa. Estou usando um dos meus primeiros duplos, eu estou indo de empate entre eles e vitória da Guatemala. Jogo 4, Esperance Tunísia.
contra Chelsea. Aqui tá falando que o Chelsea tem uma sequência de 4 vitórias nos seus últimos jogos, lembrando que o Chelsea perdeu para o Flamengo por 3-1. O Esperance vence o primeiro tempo 31% das suas partidas, enquanto que o Chelsea 41%. A mesma informação para o segundo tempo. Quando o Esperance lidera uma partida por 1-0, ele vence 100% dos jogos. Aqui temos que tirar a palavra casa, né? Assim como também temos que tirar a palavra fora aqui para essa informação do Chelsea. Quando o Chelsea lidera jogando fora de casa, né, ele vence 66% dos jogos. Os números de aposta desse confronto: 11.0 para o Esperance, 5.0 para o empate, 1.30 para o Chelsea. A porcentagem do jogo: 9% para o Esperance, 19% para o empate e 72% para o Chelsea. Bom, o Chelsea precisa vencer essa partida aqui para confirmar sua classificação. Tô acreditando mais na vitória do Chelsea. Tô indo seco no Chelsea, me apoiando nesses números, né, que estão dando uma porcentagem muito alta. Mas aqui também, né, pode entrar a ansiedade ou nervosismo, mesmo sendo a terceira partida, mas com aquele cheirinho de decisão aí para o Chelsea, né? Experiência aí pode dar uma complicada nessa partida. Jogo 5, Honduras e Curaçao. Honduras tem uma sequência aí de 4 vitórias nos seus últimos jogos. Curaçao tem uma sequência de 5 vitórias. Curaçao não perdeu nenhum dos seus últimos 9 jogos. Honduras não sofre gols há 3 jogos consecutivos. Honduras conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 5 jogos. E Curaçao conseguiu marcar pelo menos um gol também nos seus últimos 5 jogos. Os números de aposta aqui para esse confronto: 2.25 para o Honduras, 3.30 para o empate e 3.30 para o Curaçao. A porcentagem do jogo: 42% para Honduras, 29% para o empate e 29% para Curaçao. Bom, olhando os números do primeiro vídeo, Honduras com certeza é uma seleção bem mais forte que Curaçao, tem essa vantagem de estar jogando em casa. E aqui no segundo vídeo a gente pode ver que os números, né, estão um pouquinho mais fortes para Honduras. As duas equipes aí têm boas sequências, né, nos seus últimos jogos, deixando esse palpite um pouquinho mais complicado, mas mesmo assim, pelos números e por Honduras estar jogando em casa, eu tô indo seco na vitória de Honduras. Jogo 6, Canadá e El Salvador. Nos últimos 7 jogos, o Canadá ganhou 4 vezes, houve 2 empates e El Salvador só ganhou uma vez. A diferença de gols 9-2 a favor do Canadá. El Salvador não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos. El Salvador também conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 12 jogos. O Canadá ele tem o costume de vencer o primeiro tempo 43% das suas partidas, enquanto que El Salvador 23%. Mesma informação para o segundo tempo. E o vencedor do último encontro entre essas duas equipes foi o Canadá. Os números de aposta desse confronto: 1.22 para o Canadá, 6.0 para o empate e 13.0 para o El Salvador. A porcentagem do confronto: 77% para o Canadá, 16% para o empate e 7% para El Salvador. Aqui é uma partida que não tem muito o que dizer. Como eu disse no primeiro vídeo, o Canadá está numa prateleira acima, né? Assim como o México e Estados Unidos. Talvez ali de vez em quando, né, a Costa Rica. Nesse confronto vai estar jogando em casa. Tô indo seco na vitória do Canadá. A gente pode ver que no histórico desse confronto ali, muita vantagem, né, para o time canadense. E os números aqui também confirmando essa vantagem aqui para Canadá. Jogo 7, Botafogo de São Paulo e União São João. O União São João tem uma performance melhor nos últimos 5 jogos do que o Botafogo. Ambos os times aí perderam, né, o seu último jogo. Também não marcaram gols nos seus últimos jogos. Em média, o Botafogo marca 0.96 gols quando joga em casa. E o União São João jogando fora de casa uma média bem alta, em 1.29 gols por partida. O Botafogo não ganhou em seus últimos 4 jogos. E o Botafogo não conseguiu marcar nos seus últimos 3 jogos. A performance recente aí do União São João na Taça Paulista é melhor que o do Botafogo. Os números de aposta desse confronto no momento eu não vou ter, e a porcentagem também não. Bom, no campeonato aqui Taça Paulista, a gente pode ver que o União São João está melhor. A minha dúvida ainda continua sendo, né, se o Botafogo vai vir com o time titular para esse campeonato. Tô levando em consideração o Botafogo jogando em casa, e mesmo a performance aí do União São João sendo melhor que a do Botafogo, tô usando informações do primeiro vídeo e tô indo seco no Botafogo. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate também aqui entre eles. Jogo 8, Linhares e Rio Branco. O que eu trago aqui de informação é a performance aí dos dois times, né, nos últimos jogos. O Rio Branco, né, no campeonato do Espírito Santo tá na 8ª posição.
Em 8 jogos tem 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Os números de gols ali, fez 16 gols e tomou 16. Tem 10 pontos. Uma performance bem ruim, né? Nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória, 3 empates e uma derrota. O Linhares, ele é o 11º colocado também em 8 jogos. Não tem nenhuma vitória, 2 empates e 6 derrotas. Fez 5 gols e tomou 24 gols. Tem 2 pontos no grupo e não venceu nos seus últimos 5 jogos, né? Tem 3 derrotas consecutivas e 2 empates. Os números de aposta desse confronto eu não vou ter e a porcentagem também não, mas com base aqui nessas informações e também nos números do primeiro vídeo, não tem como, né? Eu tô indo seco no Rio Branco. É uma partida complicada porque esses times do Espírito Santo, pelo menos nessas últimas semanas que caiu na loteca, tá igual jogar uma moeda pro ar, né? Da cara ou coroa, independente dos números. Não digo nada aqui que se o Linhares golear o Rio Branco, viu? Mas pelos números, tô indo seco aí no Rio Branco. Jogo 9, Borussia Dortmund e Ulsan. Quando o Borussia começa perdendo por 1-0, tirando a palavra casa aqui, ele vence 37% dos seus jogos. A mesma coisa aqui, né? Tirando a palavra fora, quando o Ulsan começa perdendo uma partida, ele vence apenas 9% dos jogos. Então, se o Ulsan quiser vencer essa partida, não pode tomar o gol primeiro, né? O Borussia tem uma performance melhor nos seus últimos 5 jogos do que o Ulsan. Ambos os times não venceram, né, sua última partida na Taça de Clubes ou Mundial. Ambas as equipes não marcaram gols nos seus últimos jogos e, em média, o Borussia marca 2,5 gols jogando em casa e o Ulsan 0,85 gols quando joga fora. Lembrando, né, que nesse campeonato não tem casa e não tem fora. Os números de aposta desse confronto: 1,22 para o Borussia Dortmund, 5,75 para o empate e 13,0 para o Ulsan. Porcentagem da partida: 77% para o Borussia Dortmund, 16% para o empate e 7% para o Ulsan. Bom, agora a gente consegue ter uma noção melhor, né, dos times que estão na Copa do Mundo de Clubes. Aqui os números muito fortes a favor do Borussia Dortmund e pelo que apresentou as duas equipes nesse Mundial até o momento, eu tô indo seco no Borussia. Tô acreditando que vai ser uma partida difícil, mas que o Borussia vai conseguir vencer esse confronto. Jogo 10, Mamelodi e Fluminense. Quando o Mamelodi lidera em casa por 1-0, ele vence 85% dos jogos. Lembrando, né, para tirar essa palavra casa, o Fluminense, quando ele lidera fora, vence 73% dos jogos. O Mamelodi, quando ele começa perdendo, ele tem o costume de não vencer a partida. E o Fluminense, quando ele começa ganhando, geralmente ele vence 11% dos jogos. O Fluminense tem uma performance melhor nos últimos jogos do que o Mamelodi. E ambas as equipes não sofreram gol nos seus últimos jogos. Lembrando que essa informação não está correta, né? Porque o Fluminense tomou 2 do Ulsan, venceu a partida por 4-2. E o Mamelodi, né, contra o Borussia, tomou 3, apesar que deu 2 gols de presente, né, e acabou perdendo essa partida 4-3. Os números de aposta desse confronto: 3,80 para o Mamelodi, 3,70 para o empate, 1,90 para o Fluminense. A porcentagem da partida: 25% para o Mamelodi, 26% para o empate, 49% para o Fluminense. Bom, o Mamelodi até estava jogando bem, né, contra o Borussia Dortmund, saiu vencendo, mas acabou entregando 2 gols, né? Uma com a falha incrível do goleiro que entregou a bola no pé do atacante. O Mamelodi ainda tentou buscar o resultado, quase conseguiu empatar, né? Essa partida foi 4-3. E agora, jogando contra o Fluminense, o Fluminense mostrou uma força defensiva um pouco melhor do que a do Borussia Dortmund. Só que o Mamelodi é um time que, com atacantes muito rápido, pode ser que surpreenda o Fluminense, né? Mas acreditando aí que o Fluminense vai precisar dessa vitória para garantir o primeiro lugar do grupo. E o Renato Gaúcho, né, sabendo, né, desses atacantes rápidos, com certeza vai modificar o time para defender um pouco melhor. Eu tô indo seco no Fluminense, mas caso você tenha o costume de colocar mais duplos, colocarem um empate aqui entre eles, porque mesmo perdendo, né, para o Borussia Dortmund, o Mamelodi surpreendeu bastante na parte do ataque, né? Jogo 11, Linense e Monte Azul.
O Monte Azul não ganhou nenhum dos seus últimos 6 jogos quando jogou fora de casa. O Linense vence o primeiro tempo 31% das suas partidas, enquanto que o Monte Azul 32%. A mesma informação aqui para o segundo tempo. O último confronto entre essas duas equipes foi um empate em 1-1. Quando o Linense lidera em casa por 1-0, ele vence 75% dos jogos. O Monte Azul, quando lidera fora de casa, ele vence 53% dos jogos. E o Linense, quando começa perdendo por 1-0 em casa, ele vence 33% dos jogos. Os números de aposta desse confronto não vou ter no momento e a porcentagem também não. Mas pelos números, né, do último vídeo a gente viu que é um confronto muito equilibrado, difícil de chegar a uma conclusão nesse confronto 11 aqui da loteca 11,99. Por esse motivo eu estou usando um dos meus duplos. Estou indo no Linense por estar jogando em casa, mas também estou indo no Monte Azul, que pelos números, né, tem total condições aí de surpreender jogando fora de casa. Jogo 12, Real Noroeste e Serra. O que eu trago aqui de informação é a performance aí dos últimos 5 jogos, né? O Real Noroeste no grupo tá na 4ª posição, com 9 jogos, tem 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Fez 15 gols e tomou 9, tem 16 pontos. Nos seus últimos 5 jogos, né? 4 vitórias e apenas 1 derrota. Já o Serra, ele é o 10º colocado com 8 jogos, tem 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Fez 10 gols e tomou 17. Nos seus últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 vitória, tem 7 pontos no grupo. E aqui nos números de aposta no momento eu não vou ter e a porcentagem também não, mas com informações do primeiro vídeo e a gente olhando agora aqui essa performance, né, o Real Noroeste ainda jogando em casa, tá vindo de uma boa vitória fora de casa aqui na Copa Espírito Santo. Tô indo seco no Real Noroeste devido a essa péssima fase aqui do Serra, né, e ainda mais o Real Noroeste jogando em casa. Mas como eu disse, né, esse campeonato aqui do Espírito Santo, não digo nada se o Serra golear o Real Noroeste, né? Mas enfim, eu tô indo seco no Real Noroeste. Jogo 13, Guabira e Oriente Petroleiro, hein? O que eu trago de informação aqui é a classificação do grupo do campeonato boliviano. O Guabira, hein, lidera o campeonato com 2 jogos, tem 2 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota, 3 gols feitos, nenhum sofrido. Nos seus últimos 5 jogos, né, só perdeu 1 partida, tem 3 vitórias e 1 empate, e no campeonato tem 6 pontos, né? Já o Oriente Petroleiro vem na 2ª posição com 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, também não perdeu, tem 3 gols feitos e tomou apenas 1 gol. Nos seus últimos 5 jogos, né, apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E no campeonato tem 4 gols. Os números de aposta desse confronto no momento eu não vou ter e a porcentagem também não. Palpite difícil, né, como eu disse no vídeo anterior. Oriente Petroleiro é, né, o time mais conhecido, né, costuma participar aí das Copas Internacionais aqui na América do Sul. E olhando os números aqui, tô levando muito em consideração o Guabira jogando em casa. Tem números muito bons no começo do campeonato, só que aqui nesse palpite eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Guabira e empate entre eles. Jogo 14, Inter de Milão e River Plate. Quando a Inter de Milão começa perdendo por 1-0, geralmente vence 22% dos seus jogos. Quando o River Plate começa perdendo por 1 gol fora, né, ele vence 16% dos seus jogos. Lembrando, né, para tirar a palavra casa e fora, a performance do River Plate na Copa do Mundo é melhor do que da Inter de Milão. Também o River Plate tem uma performance melhor nos últimos 5 jogos do que a Inter de Milão. Em média, a Inter de Milão marca 2,06 gols por partida, lembrando, né, para tirar a palavra casa, e o River Plate marca 1,04 gols quando joga fora, também tirando a palavra fora, e não deixa de ser uma boa marca, né, considerando que são gols fora do seu estádio para o River Plate. As odds desse confronto: 1,90 para a Inter de Milão, 3,0 para o empate, 4,33 para o River Plate. Porcentagem do jogo: 48% para a Inter de Milão, 31% para o empate, 21% para o River Plate. Sem dúvida nenhuma, né, um jogo que cabe um triplo. Se você tiver condições, eu colocaria líder contra vice-líder no grupo, valendo a primeira posição. Com certeza, né, vão querer jogar tudo nessa partida aqui para não pegar um time difícil na próxima fase. Nesse palpite aqui, eu tô indo seco na Inter de Milão. Caso você tenha o costume de jogar mais duplos, eu colocaria um duplo no empate também. O último jogo aí do River Plate contra o Monterrey, né, um jogo bem pegado. Parece
merecer até Libertadores. Tô acreditando que contra a Inter de Milão o River Plate vai vir com mais garra ainda, mas o estilo de jogo da Inter de Milão, né, casa bem assim com o time do River Plate. Por isso tô acreditando nessa vitória aí da Inter de Milão. Bom, pessoal, é isso. Esse aqui foi o segundo vídeo com as informações da Loteca 11,99. Espero que essas informações aqui ajudem a melhorar os seus palpites. Se você gostou do vídeo e ainda não conheceu o canal, peço que se inscreva, curta, compartilhe, porque ajuda muito quando você faz isso aqui no YouTube. Deixa aí seus comentários com novas informações, deixa os seus palpites. Vamos buscar esses 14 pontos nessas últimas lotecas com esses jogos do Espírito Santo. Tá um pouquinho mais complicado, né? Mas vamos que vamos. Quem dera, né? Cair mais jogos do Mundial. Quero desejar muita sorte aí para todo mundo. Agradeço demais se você assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Fui!